amigos do nosso estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do tomo único complementar do módulo 4º, que fala dos médiuns. Lembrando que estes assuntos são todos introdutórios ao estudo da mediunidade e por isso que são assuntos bem pertinentes e importantes para serem debatidos, para serem estudados, porque fazem parte da compreensão do fenômeno mediúnico. E o roteiro 3 consta com a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. Este tema também está presente no livro dos médiuns e que é bem importante vocês irem estudá-lo lá também. Mas no nosso estudo do livro dos médiuns também chegaremos nesse capítulo. Então vamos dar início pelo subsídio para ver o que teremos de informação mais importante para trazermos no nosso conteúdo de hoje, tá? Lembrando que a gente só enfatiza as principais partes e que cabe a cada um de vocês se concentrar nos estudos para o restante do texto, tá bem? Então, ele inicia falando sobre a influência moral do médium. E ele trata que a influência moral do médium nas comunicações mediúnicas, ela se baseia, de um modo geral, na simpatia que ele sente pelos espíritos comunicantes. Porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em um mau intérprete. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que o mau médium, ele acaba dando muito mais das suas ideias, acaba muitas vezes trazendo uma comunicação muito mais anímica do que propriamente mediúnica. E que também, quando ele não é simpático aos espíritos, não está fazendo um trabalho a favor do próximo, em prol do bem, né? É uma pessoa que ainda é muito orgulhosa, muito egoísta, egocêntrica. Os espíritos sabem disso. Então, eles muitas vezes vêm atrapalhar, né, aquela comunicação, até mesmo zombar, trazer comunicações equivocadas para colocar o médium em uma situação complicada. Então, por isso que é tão importante que, acima de tudo, o médium que vai trabalhar, ele esteja consciente de que é um trabalho de amor, é um compromisso de amor, um trabalho de caridade. E os espíritos que estão ali indo se comunicar, mesmo os sofredores, os infelizes, merecem a nossa compaixão e a nossa misericórdia para que nós os auxiliemos no seu processo de libertação. Então, mesmo sendo espíritos com uma moral duvidosa, eles podem ser simpáticos a nós quando eles veem que nós os tratamos com respeito e que respeitaremos a sua posição e situação. Nós não estamos ali para zombar da situação deles, nós não estamos ali para julgar a condição em que ele se encontra. Então, tudo isso que nós emanamos de sentimentos do nosso coração é que eles verificarão com muita facilidade e a partir disso é que nós teremos boas ou más comunicações. Sendo assim, os espíritos naturalmente procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Então, eles vão ver aquele médium que está mais preparado para dar a comunicação e que ele tenha uma afinidade, uma receptividade maior. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista, então é criada uma refratariedade que oferece certa resistência e se torna assim um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel, ou seja, não está trazendo com fidelidade a ideia que o espírito está querendo transmitir.
Portanto, embora a faculdade mediúnica se radique no organismo e independa do moral, ou seja, há pessoas com má moral que são médiums, o mesmo não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então a gente vê muita gente por aí que, porque ele é médium, acredita que ele sempre está fazendo um bom trabalho. E não, isso depende das características morais do médium também. Então nós vemos maus médiums por aí também. Da mesma forma que há maus médicos, maus advogados, maus engenheiros, enfim, em tudo que o homem vai desempenhar, em que ele recebe um instrumento de auxílio, ele pode desempenhar bem o seu papel ou não. Então, do ponto de vista da execução, o médium ele não passa de um instrumento, só que ele tem sim uma grande influência sobre o aspecto moral. Então, o espírito, para se comunicar, ele se identifica com o espírito do médium, e esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, nem que seja criada aquela afinidade momentânea para que ocorra a comunicação. E assim é lícito dizer-se afinidade. Então, há sim uma lei de atração ou repulsão que ocorre também durante esse momento da comunicação mediúnica. De todos esses defeitos, o que os espíritos inferiores exploram com mais habilidade é o orgulho. Porém, é o que a criatura menos confessa a si mesma. Dificilmente um médium vai se confessar orgulhoso, egoísta, vaidoso, dificilmente. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades. Muito facilmente eles caem em fascinação, né? Porque ele acredita-se um bom médium e a partir daí acredita-se que isso vira uma nova profissão, começa a cobrar, né, pelas suas consultas, começa a cobrar pelas obras mediúnicas para angariar recursos para si próprio, né? Quando a obra não é dele, a obra é dos espíritos. E que se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, já exatamente, né, com a sua vaidade exacerbada e muito mais influenciada por esses espíritos que sabem, né, dessa vaidade, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Entretanto, o médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhes pode ser retirada, né, aquele que sabe que é uma faculdade que Deus a permitiu e que ele, inclusive, não a tem como sua, mas como um instrumento em que ele hoje pode fazer o bom uso. Então, ele identifica que, da mesma forma que Deus a deu, pode retirá-la. Atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberam elogios, ele não se envaidecerá com isso. Isso é que é um bom médium. Porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Olha aí, gente, como já é outro comportamento, né? Inclusive, esses médiuns, depois da reunião mediúnica, se sentem tão felizes e tão gratos pela oportunidade de estar ali trabalhando, de estar ali auxiliando a tantos espíritos serem conduzidos, né, serem reconduzidos, irem para as colônias, poderem ser assistidos. Ele se sente como que um anjo guardião também, né? Se sente muito feliz e com humildade, porque isso é o que importa. Ele compreender que é apenas um instrumento de trabalho e saiu dali, daquela porta para fora, nada mais se comenta,
ali encerrou o trabalho e ele vai para o lar dele de consciência tranquila e com muita paz. Se dá um lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito, ou seja, ele não fica melindrado com as críticas, porque ele inclusive sabe que tem muito a se melhorar, né? Ninguém é perfeito, não existem médiuns perfeitos também, e todos nós estamos nesse processo de evolução e buscando a nossa melhoria, inclusive a melhoria na faculdade mediúnica. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom, e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência dos espíritos atrasados. Ou seja, espíritos atrasados podem vir sim em determinados momentos atrapalhar, né? Cuida então de adquirir as qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Isso é quando temos humildade para reconhecer de que ainda temos muito a caminhar. Dando continuidade, a par do ensino geral sobre este assunto, é importante ressaltar o trabalho específico de socorro a espíritos sofredores, no exercício do qual médiuns prestimosos doam os seus recursos mediúnicos em auxílio de espíritos em nível evolutivo inferior ao seu. É o que mais nós vemos nas reuniões mediúnicas atuais, né? É o socorro realmente aos necessitados. Não se trata aí do intercâmbio com espíritos simpáticos ao médium, mas de tarefa de sacrifício por amor, supervisionado pelos orientadores espirituais. Inclusive, esses espíritos, eles criam uma afinidade temporária em que alguns deles realmente se encontram em condições tão lamentáveis que essa afinidade ela começa a ser realizada junto ao perispírito do médium dias antes da comunicação mediúnica. Por isso que os médiuns muitas vezes começam a ter mal-estar, né? Se sentir um pouco agastados, né? Desgastados fluidicamente, por causa dessa afinidade que vem sendo criada pelos orientadores espirituais. Mas, posteriormente ao trabalho realizado, a sensação de gratidão, de plenitude e de alegria por ter podido ajudar, com certeza compensa toda a dor e todo o mal-estar. O espírito André Luiz fornece muitos exemplos sobre a influência moral dos médiuns no exercício da mediunidade, porque inclusive os bons médiuns, os bons instrumentos, eles auxiliam com esses fluidos animalizados que nós ainda temos, fluidos salutares que irão auxiliar esses espíritos sofredores no seu restabelecimento. Então é por isso que os benfeitores espirituais se utilizam dos médiuns para as comunicações, porque há espíritos que ainda necessitam de fluidos materializados para se restabelecerem. Podem-se, no entanto, destacar os casos das médiuns Eugênia e Celina, que são narrados no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós já trabalhamos no nosso estudo presencial alguns trechos desta obra que é muito interessante ser trabalhada nos estudos da mediunidade. Diz-nos o mencionado autor espiritual, André Luiz, reproduzindo palavras do mentor Aulus acerca da determinada tarefa de Eugênia, que era a médium. É o fenômeno da psicofonia consciente. Ela tinha consciência da sua mediunidade, do processo, né? Ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano, ou seja, aquele espírito sofredor, ele permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Então ocorre como que uma ligação fluídica perispírito a perispírito, e a médium consciente, ela serve como que um filtro. Ela vai narrando tudo aquilo que o espírito quer comunicar
mas ela serve ainda como um filtro, porque ela é consciente. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa irmã, apropriando-se do seu mundo sensorial, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas ela, como ela é equilibrada, ela comanda firme as rédeas da própria vontade. E é por isso que, mesmo sendo um espírito muito agressivo, muito violento, ele não consegue extravasar essa força, né, de agressão, de se levantar, de chutar a mesa, de bater, enfim, porque o médium está tendo esse controle a partir da sua própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Lembremos, controlando e concordando com rédeas, né? Concordando parcialmente. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, a nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência, inclusive se ele vai falar palavras chulas e de baixo calão, ela não vai permitir, né? Pela corrente nervosa, conhecer-lhe as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento, como verdadeiras marteladas. Então, é um processo mente a mente, é como que ele telepaticamente lhe passa as informações e ela vai filtrando. Isso não interfere no conteúdo que realmente é necessário os circunstantes na reunião receberem para poder auxiliá-lo. Então, se não são necessárias estar passando palavras grosseiras de baixo calão, então por que o médium vai repassar essas informações? Não são necessárias, né? O que importa é se receber a informação mais pertinente para poder auxiliá-lo. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser lhe ser útil. Então ele acaba se comportando porque ele sabe que ali ele deve manter o respeito necessário. O próprio médium impõe isso. Já se for um médium com baixa moral, então ele está se equivalendo àquele espírito. E aí pode acontecer que a comunicação não seja tão agradável assim. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas, se o socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente, porque o próprio médium vai ser conduzido ao lodaçal, né? O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados. Até mesmo, meus irmãos, por respeito a todos ali que estão presentes na reunião. Fica um tanto quanto vexatório, né, o médium se conduzir de uma forma menos respeitosa, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Isto é que faz com que a reunião seja considerada uma reunião séria. A assistência mediúnica prestada por Celina, já outra médium, através do fenômeno da psicofonia sonambúlica, ou seja, era uma psicofonia inconsciente, é assim relatado por André Luiz. A nobre senhora fitou o desesperado visitante, ou seja, porque há médiuns que põem a culpa devido à psicofonia ser inconsciente, mas até mesmo a psicofonia inconsciente, ela é possível sim
de ser uma comunicação respeitável, desde que o médium tenha, assim, todas as qualidades para que isso aconteça. Então, o desesperado visitante, que era o desencarnado, com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente, e auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Então, na psicofonia inconsciente, realmente, o espírito comunicante, ele se senhoreia de uma forma mais contundente do corpo físico do médium. Se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, já que o perispírito, né, ele se desprende um pouco mais e fica junto ali acompanhando tudo, de forma sonambúlica. Tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação, entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Então, por mais que ele quisesse ter o controle total da situação, assenhoreado do corpo físico de Dona Celina, ele não conseguia. Projetava de si estiletes de trava, que se fundiam na luz com que Celina, alma, né, o perispírito dela, que estava ao redor, também estava junto, o rodeava, dedicada. Tentava gritar impropérios, mas debalde, porque ela não permitia. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo que aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então, a respeitabilidade que a própria médium extravasava, né, tinha em si, não permitia, por mais que a psicofonia fosse sonambúlica, inconsciente para ela, mas por ela estar ali junto, não era permitido que ele fizesse algo menos respeitável. E com relação ao meio, né? A influência do meio, será que o meio também influencia? Se o meio ele acaba sendo totalmente encharcado pelas emanações fluídicas de todos os circunstantes, então podemos dizer que sim, o meio também influencia. Lembrando que tudo aquilo é rodeado pelo fluido cósmico universal, em que se encontra ali totalmente impregnado das emanações mentais de todos aqueles que passam por aquele recinto, né? De todos aqueles que estão pensando naquela situação. Então, também o meio acaba influenciando. E o meio onde se encontra o médium também exerce influência nas manifestações, uma vez que todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, tem não somente as emanações dos próprios encarnados, como dos desencarnados também. E podem, no entanto, os espíritos superiores, quando julgam necessário, vencer a influência negativa do meio. Então, inclusive, os benfeitores espirituais, os trabalhadores do mundo espiritual, eles vão horas antes para aquele recinto onde será realizada a reunião mediúnica, onde será realizado o atendimento, enfim, eles vão fazer uma asepsia do local. Isso está bem narrado no livro nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, em que é mostrado equipamentos, inclusive, que eles utilizam para a asepsia do local. É uma asepsia fluídica, né, para que o ambiente fique o mais harmônico possível, para que o trabalho seja desenvolvido com êxito.
Não comparecem, todavia, às reuniões onde sabem de antemão que a sua presença será inútil. Isso falando com relação aos espíritos superiores. Né? Se eles sabem que só comparecem pessoas frívolas, fúteis, pretensiosas, oportunistas, né, egoístas, eles não se farão presentes, né? Sabe que será inútil a presença deles. Junto a pessoas pouco instruídas, mas que são sinceras, eles de boa mente se apresentam, ainda mesmo quando ali não se encontram bons instrumentos mediúnicos, mas são pessoas que não são instruídas, mas têm boa vontade, apesar de que a instrução é extremamente importante para se ter boas comunicações, porque o médium vai compreendendo como ocorre o fenômeno mediúnico, né? O que eles buscam é que sejam realmente, que além da instrução, as pessoas tenham boa vontade para trabalhar, porque há também os ambientes em que as pessoas são instruídas, mas que são totalmente orgulhosas, estão mais ali para buscar se enaltecer, né? Buscar serem exaltados, buscarem mostrar instrução, e os espíritos superiores veem tudo isso. Com efeito, fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Então, gente, existe uma diferença entre ser médium e receber a influência dos espíritos. Receber a influência dos espíritos, todos nós recebemos, tá? Independentemente de ter mediunidade ou não. Nós somos rodeados pelos espíritos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em todos os ambientes que nós nos encontramos. Agora, sermos instrumentos para a comunicação dos espíritos, aí sim é que nos torna médiuns. Então, atrair para si os seres do mundo invisível não quer dizer que precisa ser médium. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo, inclusive, em nossas reuniões. Onde quer que a gente encontre, se está numa mesa de bar bebendo, temos espíritos ao nosso lado. Se estamos em uma reunião de instrução, a gente está estudando, está buscando, né, um pouco mais de aprimoramento, eles estão também ao nosso lado. Só que buscaremos para torno de nós, né, atrairemos para torno de nós aqueles que nos serão afins nas diferentes atividades, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto, já que todos têm, né? Ela mais não é do que um meio de comunicação. A mediunidade é se tornar instrumento de comunicação para os espíritos. Há pessoas que são médiuns sem saber, porque acabam dando essas comunicações de forma inconsciente. Então, eles são médiuns, mas são médiuns inconscientes. O espírito André Luiz, nessa obra também nos domínios da mediunidade, ao tratar de uma reunião de efeitos físicos para socorro a enfermos no plano físico, refere-se ao comportamento negativo de alguns irmãos encarnados, que estão desatentos aos altos objetivos da referida sessão. Então, mostrando como o ambiente é formado também pelas emanações de todos aqueles que ali se encontram presentes. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, de carnes, aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Então, são pessoas que estão na reunião pensando em futilidades, pensando, esqueci de colocar a comida do gato em casa, pensando nas coisas do trabalho, ainda estão totalmente alheios ao objetivo da reunião. Prosseguindo, reproduz comentário do assistente Alos. A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não ajuda. Ele está falando de uma situação que aconteceu.
absorvem os recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Então, a espiritualidade tendo toda a trabalheira de formar fluidos salutares e fluidos necessários para a harmonia do ambiente e para a execução do atendimento aos espíritos necessitados, e acaba que quem está se utilizando de todos esses fluidos são os encarnados, né? E eles acabam tendo uma trabalheira grande para deixar tudo realmente de forma útil para o trabalho. Em seguida, acrescenta o mencionado autor. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável, ou seja, partindo dos próprios encarnados. Os amigos ainda na carne, mas se nos figuravam crianças inconscientes, porque cada um pensava numa coisa, então dá muito trabalho para a espiritualidade. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Então, cada um pensando numa coisa, pensando em situações próprias, pessoais, né, em particularidades suas, não estavam ali realmente de boa mente para atendimento a terceiros. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou seja, ainda ficam criticando o trabalho dos outros, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar, ou seja, pensando em coisas lá fora que nada tinham a ver com a reunião. Aqui fala um pouco sobre um exemplo também de um trabalho que era executado, né, pela médium, que foi autora, né, do livro no País das Sombras, que é Elizabeth Desperance. É um livro bem antigo, mas muito interessante também para ser lido, e ela narra aqui uma situação que aconteceu com ela. E deixarei para vocês ler todo o restante deste roteiro, tá? Sendo assim, por tudo que foi exposto, evidencia-se para todos aqueles que se dedicam ao trato da mediunidade a necessidade de empreenderem os melhores esforços para a própria renovação moral, buscando dia a dia transformar as antigas imperfeições em valores positivos da alma, uma vez que só desse modo encontrarão a paz da consciência pela certeza do dever cumprido. Então, não se formam bons médiuns da noite para o dia. É um trabalho realmente muito laborioso, de sacrifício, de abnegação, de busca de instrução, e principalmente de busca de aperfeiçoamento moral. É isso que nos fará realmente fazermos-nos considerar bons médiuns. Então, espero que tenha ficado bem compreendido o nosso roteiro de hoje, que ele é muito importante para o estudo da mediunidade. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, pode deixar também seus comentários, dúvidas, sugestões, tudo para nós melhorarmos o nosso processo nas nossas aulas. Então, fiquem com Deus e um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!